Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina. Hoje, dia 26/10, sábado, estamos quase a terminar outubro, aqui nos encontramos para mais umas reflexões sobre o céu e o inferno nesta ótica da espiritualidade. Este estudo é com base no livro, como dissemos, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e é comentado pelo livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, intitulado exatamente Justiça Divina. Nós hoje vamos dar continuidade aos estudos de há 15 dias. A semana passada não nos foi possível fazer o estudo, mas hoje vamos dar continuidade ao estudo de há 15 dias e lembrar que estamos no capítulo 7º. O capítulo 7º é o antigo capítulo 6º. Alguns livros também têm esta ordem e intitula-se Doutrina das Penas Eternas. Vamos hoje refletir sobre o item 14 e o item 15. E assim eu convido a todos que queiram para fazermos uma prece de alinhamento. Respiramos profundamente para nos harmonizarmos com o nosso próprio interior, com a nossa alma, também denominada a nossa consciência. No fundo, é o nosso princípio vital, é a nossa essência divina. E assim acalmamos a mente, ligamos ao mais alto, à luz do nosso Pai Celestial, harmonizamos-nos com o nosso querido Arcanjo Miguel, a nossa querida Mãe Maria, nos vão proteger durante este estudo, que estão neste momento a proteger o planeta Terra, sobre a égide do nosso amado Mestre Jesus. Eles, com todas as falanges da luz e da paz, na espiritualidade têm como missão, há muitos séculos, há muitos anos, proteger o planeta Terra, envolvê-lo nas luzes da proteção azul do Arcanjo Miguel, a luz diamantina do nosso amado, a luz da Mãe Maria. E assim envolvidos pelo bem, pela luz e pela paz, harmonizados na verdade que a espiritualidade nos traz, vamos dar início a este estudo. E assim, queridos companheiros, quem quiser pode ter o seu copo de água para ir bebendo. Eu já bebi um bocadinho, tinha que ser. Ora bem, vamos então ao livro do Céu e do Inferno, na Doutrina das Penas Eternas, item 14. Este item 14, que fala sobre a impossibilidade material das penas eternas, eu não o vou ler agora convosco, porque ele está um pouco confuso em termos da nossa linguagem atual, na minha ótica, mas aconselho a todos que o leiam. No fundo, este item 14 faz a reflexão sobre o dogma da eternidade das penas eternas, um bocadinho no seguimento daquilo que Allan Kardec tem vindo a demonstrar-nos, a ajudar-nos a refletir e a agilizar-nos o raciocínio para entendermos este dogma antigo, que é a base de grande parte das religiões da atualidade. E estes dogmas, como todos os dogmas, eles estão fundamentados no raciocínio da mente. E sabemos que a mente física que nós temos neste momento, não o corpo mental do espírito, e convém aqui fazermos essa distinção, a mente, ela é articulada pelo nosso imaginário, ela é sugestionada pelos dogmas, ela é sugestionada pela lógica da matéria. E, portanto, a lógica da matéria pode, como eu disse, estar sugestionada aos diferentes dogmas, aos diferentes interesses, às diferentes manipulações, não é? E aqui, na impossibilidade material das penas eternas, Allan Kardec, numa linguagem de raciocínio
mas com a luz da verdade maior da espiritualidade, vem-nos ajudar e a ensinar, de facto, que há uma distinção entre mente e matéria, que faz parte do ego, que faz parte do corpo físico, que faz parte dos nossos princípios mais materializados, não é? É obviamente sugestionada pelo corpo mental, mas o corpo mental do espírito é a essência da alma e, portanto, baseia-se na verdade das leis maiores, cósmicas e universais. E a nossa mente, o nosso raciocínio do nosso corpo físico, embora inspirado puramente espiritual, é essencialmente uma mente racionalizada, lógica e dedutiva. E, portanto, diz-nos aqui Allan Kardec no item 14 que nós temos estado durante estes séculos todos a analisar este dogma das penas eternas só com base no nosso raciocínio. E, portanto, o destino da alma está irrevogavelmente fixado após a morte, no dogma das penas eternas. E o que ele nos leva, eu estou a pegar em palavras dele, vocês leiam o item 14, se tiverem interesse, pegando nas palavras dele, se a alma está irrevogavelmente fixada após a morte, logo seria oposto ao progresso, porque o progresso é dinâmico, constante e ativo. E, portanto, se a alma progride, agora em contraponto ao que o dogma diz, a eternidade das penas é impossível. E aqui o que ele nos quer dizer é exatamente isso, ou seja, se este dogma nos diz que as penas estão definidas à partida, então não há progresso, não há evolução. E como nós sabemos que no mundo tudo evolui, tudo é dinâmico, tudo é progressivo, até nós mesmos estamos aqui para evoluir, para fazermos o nosso próprio progresso, a nossa alma também é evolução. Portanto, ele aqui revoga completamente esta teoria, mais uma vez, não é? Levando-nos a racionar sobre uma outra ótica e cada vez que Kardec nos apresenta neste caso, a doutrina das penas eternas, ele acrescenta um ponto mais, não é? Nós tivemos a ver na ótica da história, tivemos a ver na ótica das religiões, tivemos a ver na ótica de algumas filosofias e agora vamos abrir um bocadinho mais. E ele está-nos a abrir exatamente para esta questão de que nem tudo o que vem do nosso raciocínio é a verdade. É o que ele aqui nos está a dizer. E ele termina este item 14 com o que é incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. Ou seja, a justiça divina, claro, não pode selecionar os seres, não é? A justiça divina é para todos. Como tudo o que é divino, tudo o que é cósmico e universal, todas as leis maiores são feitas para todos. E não só para todos os humanos. Nós não somos de todo o centro do universo, como já vimos. Nós estamos na ponta da nossa galáxia, portanto, estamos na ponta do braço de Órion. À nossa frente estão centenas e centenas de planetas. E, portanto, todos são regidos pela mesma justiça divina. Todos estamos regidos pela mesma justiça cósmica. Portanto, as leis são universais, são para todos. Portanto, não há aqui dogmas, por mais racionalizados que sejam, que se possam opor ao progresso. O progresso é uma lei divina, cósmica e universal. Seja o progresso das sociedades, feito pelas criaturas, seja o nosso progresso, nós criaturas, seja o progresso de todo o universo, seja o progresso de todo o cosmos. Portanto, tudo aquilo que se opõe ao progresso está contra a lei maior. E no caso aqui da impossibilidade material das penas eternas, ela é impossível exatamente por isto. Isto é o nosso item 14 aqui, interpretado por mim. Vocês, por favor, leiam-no se assim o entenderem, porque poderão ter outra visão e poderão ter outra análise. Eu agora vou passar ao item 15 e assim vou lê-lo para podermos depois fazer fundamentação com o livro Justiça Divina. O livro Justiça Divina de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier, não reflete sobre o item 14 e por isso eu aqui comentei-o.
Portanto, no item 15, diz-nos então Allan Kardec: é incontestável que a alma intelectual e moral atrasada, portanto, vejam, a alma intelectual e moral atrasada, é aquilo que nós já somos, não é? Em consciência. Nós estamos aqui para fazer a nossa evolução, não só em termos da fisicalidade, porque essa fica cá quando nós partirmos para casa, não é? Nós estamos aqui para fazer a evolução da nossa alma, como eu costumo dizer, para ampliarmos a nossa consciência. A alma ou consciência têm aqui o mesmo significado, tem a ver com a nossa vibração energética. E, portanto, nós estamos todos aqui para que a nossa alma intelectual e moral atrasadas, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para desfrutar dos esplendores do infinito, que é aquela em que todas as faculdades estão amplamente desenvolvidas. Mas nós já não estamos na fase da barbárie. Não estamos, quer dizer, a maior parte de nós, não é? Porque neste momento o que nós vemos no mundo e sabemos o porquê, não é? Sabemos o porquê e o porquê pela violência que vimos no mundo. Sabemos que é uma estratégia das trevas para assustar e criar medo nas grandes massas populacionais, e essa estratégia vai se utilizar ainda das pessoas que ainda estão de facto com esta mentalidade intelectual e moral da barbárie, muitíssimo atrasada, para criar medo em toda a população. E sabemos que os nossos irmãos mais trevosos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que atuam através, por sintonia, daqueles que se sintonizam com eles ainda encarnados, se alimentam da vibração, da energia baixa e deletéria do medo, do pânico, do sofrimento. Portanto, todas as energias baixas que se movimentam. E, portanto, sabemos que neste momento ainda temos estas questões, e estas questões são mais aguerridas, exatamente porque a luz está a ganhar posição, porque a grande maioria de nós está a ficar sensibilizado para a necessidade de amar, para a necessidade de amparar, pela compaixão, pela interajuda. Claro que isso não vem nos noticiários, claro que isso não vem nos grandes mídias, porque, e nós também já sabemos, são instrumentos de poder da contraparte, e, portanto, nós não vimos isso. Mas o facto de nós não vermos não quer dizer que nós não saibamos, ou não quer dizer que nós não sintamos. E nós estamos a sentir, porque todos os dias, aqui ou ali, nós vamos tendo exemplos de que, de facto, as pessoas estão a trabalhar em si mesmas e estão a trabalhar com as comunidades para que o bem se instale definitivamente na Terra. É esta a grande luta e a grande bênção que todos nós temos por estar aqui encarnados. É podermos viver esta grande, eu diria que é quase um doutoramento de ensinamento para todos nós, pelo esforço que é necessário que todos façamos constantemente e diariamente, não é? Mas nós sabemos que vamos ter amparo já no final do mês, não é? Diz-nos a espiritualidade por intermédio de outros irmãos nossos e, portanto, nós temos fé e estamos confiados. E, portanto, continuando aqui com Allan Kardec, ele diz o seguinte: portanto, se essas almas não progridem, elas só podem, nas condições mais favoráveis, desfrutar perpetuamente uma felicidade, por assim dizer, negativa. Esta questão da felicidade negativa foi uma expressão que me cativou bastante, porque eu nunca pensei nessa hipótese. Porque felicidade para mim é sempre extraordinariamente positiva, não é? Mas de facto eu entendo o que Allan Kardec aqui nos diz, não é? Os povos bárbaros e as pessoas extraordinariamente negativas encontram o seu êxtase na negatividade, não é? E no fundo é assim, está tudo certo, ainda estão nesse estágio de evolução. E portanto eu compreendo agora esta frase sarcástica de Allan Kardec da felicidade negativa. Forçosamente, para estar de acordo com a rigorosa justiça, chega-se à conclusão de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram atrasadas
e que progrediram. E todos nós já fomos assim, não é? Faz parte da nossa própria evolução. E aqui ele contrapõe o ponto 14, não é? Ou dá-lhe seguimento a dizer que todos progredimos. Então, se todos progredimos, a teoria das penas eternas é impossível. Mas aqui atingimos a importante questão da pluralidade das existências, como único meio racional de resolver a dificuldade. Entretanto, não vamos levar em conta que essa questão é considerarmos a alma em uma só existência. Por isso, para nós atingirmos esta importante questão da pluralidade das existências, isto é bem desenvolvido no Livro dos Espíritos, não é? E é bem desenvolvido pela espiritualidade, no fundo é a base de toda a grande abertura, a grande luz que nos trouxe Allan Kardec da espiritualidade no século XIX, foi esta, é que a alma progride, há uma pluralidade de existências, existe a reencarnação e ela tem um propósito, esse propósito é pedagógico, é o propósito da evolução da própria alma, é a amplitude da nossa consciência, é o aumento vibracional de nós mesmos no caminho para a nossa própria evolução. E vamos ver o que nos diz Emmanuel para comentar este ponto, este item 14. Portanto, o livro de Emmanuel, Justiça Divina, capítulo 51, nas leis do destino, intitulou ele. Isto foi uma reunião, o Chico recebeu esta comunicação numa reunião pública do dia 18 de agosto de 1961, muitos de nós ainda não eram nascidos, outros éramos bem pequeninos, outros já não eram nascidos. E diz-nos assim Emmanuel: não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber o pensamento divino imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós, criaturas conscientes, mas imperfeitas, por meio de leis que lhe expressam os objetivos ao rumo do bem supremo. E aqui Emmanuel faz, de facto, o resumo, só que neste parágrafo já, de toda esta questão, não é? E continua Emmanuel: essas leis, na feição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares do corpo físico. Nós trazemos-las para nós, quando ainda a nossa consciência não tem capacidade de entendimento, nós achamos que essas leis fazem parte da fisicalidade ou da materialidade. O fogo é agente precioso da evolução, nos limites em que deve ser conservado. Entretanto, se colas a mão no braseiro, é natural que incorras de imediato nas consequências. A máquina é apêndice do progresso. Contudo, se não lhe atendes às necessidades, sofrerás para logo os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina. E aqui na máquina, no tempo em que Emmanuel ditou este texto a Chico, ainda não existia a inteligência artificial, nem muito menos os computadores. Todos nós nascemos e ainda não existiam os computadores. Todos nós não, agora os mais pequenos já nasceram na fase dos computadores, mas nós que somos um bocadinho mais crescidos, não é? Ainda aprendemos sem computadores. E aqui esta questão da máquina é apêndice do progresso. Eu lembro-me de uma palestra que vi, que fez bastante eco na minha consciência, em que diziam o seguinte: o palestrante foi questionado em relação à importância e à utilidade positiva da inteligência artificial. E respondeu dizendo que as máquinas são de facto positivas e a tecnologia é sempre positiva, porque ela está alinhada com o progresso da própria humanidade. Contudo, ela é criada por humanos, é utilizada por humanos e, portanto, ela pode ter é um pau de dois gumes. Ela será tão mais positiva quanto os seres humanos sejam seres já de harmonia e de luz. Portanto, a inteligência artificial pode vir em apoio e em ajuda do ser humano,
e nós sabemos que falta mão de obra por diferentes razões, em diferentes situações e em diferentes locais, e isso poderia ser uma ajuda. Contudo, se o ser humano a utilizar mal, ela será um instrumento negativo para a humanidade. E já neste momento é inteligência artificial, não é? É que ciência da computação, da digitalização e de toda a tecnologia de ponta, mas naquele tempo, século XX, neste momento, que foi quando este livro foi editado, era a máquina comum e também ela tinha este objetivo maior, ser uma ajuda para a evolução da humanidade, ser um instrumento do progresso. Contudo, depende sempre da humanidade. Quando nós pomos a tecnologia que nos é inspirada pela espiritualidade ao serviço bélico, nós estamos a utilizar essa tecnologia com fins negativos, não é? E continua Emmanuel. Ocorre o mesmo nos planos da consciência. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre aquilo que lhe dermos. Ou seja, se nós estivermos a pensar de forma positiva, utilizarmos o saber de forma positiva, nós vamos receber de forma positiva. Ou seja, a lei da sintonia, não é? E há a lei também do princípio maior do amor próprio ou da compaixão por nós mesmos. Se nós já sabemos estas coisas, porque é que nós vamos utilizar mal o conhecimento que sabemos, não é? Diz-nos ainda Emmanuel num outro texto, ainda deste capítulo 51, que é assim: é inútil que dignatários desse ou daquele princípio religioso te pintam o todo perfeito, por soberano purpurado, suscetível de encolarizar-se por falta de vassalagem, envaidecer-se à vista de adulações. E aqui é curioso a terminologia de Emmanuel, que o pintam de todo perfeito, não é? Portanto, se o todo poderoso é todo perfeito, obviamente a perfeição já não tem em si a negatividade, não é? Os que procedem assim podem estar movidos de santos propósitos ou piamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo mumificou, ou seja, paradigmas que de fundamentação real têm pouco. Mas se esquecem de que mesmo antes, perdão, as leis dos homens, pessoa alguma consegue furtar moralmente o merecimento ou a culpa de outra. E, portanto, pode ser, isto não pode ser, isto é, afirmo eu. Isto é uma grande ilusão, esta questão, porque aqui nos diz Emmanuel, por mais alto que que um ser seja na lei dos homens, não pode nunca furtar moralmente o merecimento ou a culpa de outrem. Portanto, nós aqui temos que fazer uma grande distinção na minha interpretação entre o que são as leis da justiça divina e o que são as leis dos homens. Mesmo que sejam homens de grande poder na Terra, nunca se podem sobrepor às leis cósmicas e universais. Nunca se podem sobrepor à verdade. E a verdade do homem na lei dos homens, é o seu peso e medida. A verdade da lei cósmica universal é a verdade do princípio criador. Não tem nem peso nem medida. É a verdade. E, portanto, nada se pode sobrepor à verdade divina, à verdade maior. E é tal verdade, são as tais leis que existem em todo o cosmos. Enquanto as dos homens, e nós temos visto isto, e as coisas vêm-nos cada vez com mais facilidade e com mais transparência,
E quando eu digo as coisas, são as realidades das leis dos homens, não é? Nós temos vindo a assistir de uns tempos a esta parte, que os homens muito poderosos têm todos pés de barro. E todos eles estão fundamentados na lei dos homens, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra, todos manipularam leis divinas, não é? A seu bel prazer, para satisfazer o seu ego, para satisfazer o seu orgulho, para satisfazer o seu poder, a sua fome imensa de poder. E muito mais, diz-nos a espiritualidade, nós iremos ver. Por isso é que é importante nós estarmos bem conscientes destas verdades que aqui Emmanuel e Allan Kardec nos trazem, que no fundo é a espiritualidade que nos vem ensinar o que é realmente a justiça divina e o que é realmente a justiça dos homens. Porque muitas coisas nós ainda vamos assistir. Nós somos a geração e nós nascemos preparados e com o compromisso de missão e vimos preparadíssimos para assistir a tudo aquilo que tivermos que assistir em termos de desmoronamento da lei dos homens, dos grandes poderes dos homens, das grandes fundamentações do materialismo. E vamos ter a força e vimos com essa capacitação para assistir a uma reconstrução de todo um sistema que estava fundamentado na injustiça e estava muito longe das leis cósmicas e universais do amor, da paz, da caridade, da compaixão e do bem para todos. Reparemos que nós somos todos centelhas divinas provenientes da mesma fonte criadora, do princípio criador. E nós, consciente ou inconscientemente, estamos todos ligados uns aos outros por fios muito ténues de luz, porque todos estamos ligados uns aos outros. Portanto, nós já temos a capacidade para podermos estar aqui a estudar e temos que consciencializar, ou seja, trazer para a nossa consciência, através do estudo, através da nossa prática, estas verdades. E temos que o fazer como o guerreiro, porque todos somos guerreiros de luz, todos somos aqueles que nos comprometemos com os princípios maiores da justiça divina. Todos somos a luz que Jesus nos veio entregar e que nos disse: fazei brilhar a vossa luz. Todos somos luz e todos somos guerreiros para fazermos brilhar a nossa luz. E, portanto, não podemos nunca deixar-nos subverter, diria eu. Iludir é mais bonito, pelas questões que estão aqui ao nosso redor. E continua Emmanuel: Deus é amor, amor que se expande do átomo aos astros. Portanto, todos somos compostos por muitos átomos. Até por nanopartículas pequeniníssimas, mais pequenas que os átomos, não é? E vamos desde a nossa mais pequena partícula até aos astros. Mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseja a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Reparem, a justiça que nós vimos hoje, ou temos que a pagar, ou então ela beneficia-se de privilégios. E aqui Emmanuel diz-nos que, sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Justiça não tem que ser paga, nem tem que ter privilégios. Todos temos direito a ela, todos somos justiça, assim possamos pôr a justiça que já trazemos em nós em ação. E para terminar, diz-nos Emmanuel: não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. Recorda que não podes raciocinar pelo cérebro alheio, nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, reputou-lhes
o caminho de bênçãos e luzes, e sendo justiça, determinou que tivesse cada um de nós vontade e razão. A vida, assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. E não sofismemos a palavra de Jesus, quando prometeu ao companheiro de sofrimento no Calvário que estaria com ele no paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação, no mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo quem nos informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. Queridos companheiros, perante este comentário de Emmanuel, eu não tenho mais nada a dizer. Muita luz e muita paz para todos e sejamos fortes, não duvidemos que o reino de Deus está dentro de nós e que coisa maior podemos ter dentro de nós senão o reino de Deus. Suzy, que tens para comentar connosco? Não posso acrescentar muito mais, porque acho que já foi tudo dito. De facto, nós somos uma centelha divina, o reino de Deus está dentro de nós, e esta leitura é muito bonita. É muito bonita. Acho que tem que ser lida mais uma vez, que é para interiorizar realmente o que aqui foi dito. De facto, nós temos que pensar pela nossa cabeça, temos que seguir o caminho que nós entendermos, né? Seja ele bom ou mau, da luz ou da sombra, de preferência sempre o melhor, né? da luz, e fazer sempre o melhor para nós e o melhor que nós achamos. E assim, se estamos no caminho do bem, acho que temos sempre a intuição para fazer o que é certo. Não nos devemos deixar levar por coisinhas pequeninas, pelas vozinhas que estão à nossa volta, né? Pelas vozinhas que nos vão Elas são tentando muito despertar no outro subtis, são muito sentido. subtis. Muito, muito. Muito subtis. E temos de estar sempre muito atentos. É isso. É isso mesmo. Obrigada, Suzy. Foi um estudo muito bonito, muito obrigada. Obrigada a toda a espiritualidade, a todos os Obrigada mestres também. que estiveram aqui conosco, aqui e aí, e Sim. com todos nós, e que vão estar com todos aqueles que vão ouvir este estudo. E é como a Suzy diz, leiam de novo, reflitam de novo, porque nada é por acaso, não é? A espiritualidade assim nos ensina. E como nada é por acaso, nós temos este texto maravilhoso numa altura muito importante da história mundial. E vale a pena ler novamente. Cada um vai ter as suas inspirações a cada leitura, aquelas que melhor tenham a ver com o seu processo de evolução e o seu crescimento. Esta é a grande flexibilidade, não é? Destas leituras da espiritualidade, é que elas fazem um sentido para um e um sentido para o outro, consoante aquilo que nós precisamos de ouvir e precisamos de saber. Suzy, muito obrigada. Muito obrigada eu. Obrigada a todos. E um bom fim de semana para todos. Obrigada. Um bom fim de semana para todos, para ti também, com muita paz e muita luz. Nós vamos nos encontrar na segunda-feira, não é, Suzy? É verdade, no nosso Evangelho no Lar. É isso mesmo. Nosso abençoado Evangelho no Lar. É verdade, que é uma maravilha. E às 9 horas, não se esqueçam que amanhã, ou seja, na noite de hoje para amanhã, nós vamos atrasar o relógio 1 hora. E também convidamos-vos a todos a estarem na terça-feira também conosco. Vamos fazer o estudo do livro dos Espíritos com os nossos irmãos amigos do bem do Brasil. Fomos convidados para estarmos nesse projeto deles, que será às 11 horas de dia 29, portanto 23 horas de dia 29, e será um direto. Portanto, vamos ter uma semana cheia de trabalho, é uma semana abençoada. Uma boa noite para todos, que Boa Deus noite para vos todos. abençoe e acompanhe, e até segunda-feira. Segunda-feira. Beijinhos. Até Beijinhos, segunda-feira. Suzy. Muito Tchau. obrigada por Deus. tudo. Fica com Deus. Muito obrigada. Também, Beijinhos. igualmente. Obrigada. Beijinhos.